Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje estou recebendo como convidado aqui o George Byron, ele que é especialista em técnica vocal, né, em música coral, em back vocal. É o cara da música que tem revolucionado aí esse Brasil. Jó, que prazer ter você aqui em nosso programa pela primeira vez, né? Pela primeira vez, Flavão. Obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição. E, gente, olha o tema, música cristã. Será que música cristã se faz de qualquer jeito? A gente chega ali no meio do culto, puxa o hino e começa a cantar? Ou será que a gente tem que oferecer, como é música cristã, um verdadeiro sacrifício de louvor? Isso são perguntas que vão ser feitas hoje aqui, né, para o Jó, para que ele possa desmistificar e falar tudo a respeito desse tema aqui em nosso programa. Mas aí vem a primeira pergunta, né? Quem é o George Byron? Esse George Byron é uma mistura de história aí. Eu sou um músico profissional, sou evangélico cristão, nasci num lar cristão. Eu nasci em São Paulo. Meu pai e minha mãe, eles são evangélicos. Meu pai era evangélico, minha mãe é evangélica. Então, eu tenho essa raiz cristã dentro da igreja. Eu aprendi muita coisa na igreja quadrangular. Você é oriundo da Quadrangular? Pois é, terceira igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Ferraz de Vasconcelos, Você São não tem Paulo. cara assim, jeito. Pois é, não tem pegada não, né? né? É verdade. Meu pai era pegada assembleiano, meu pai era pentecostal. E ambos se conheceram no mundo aí secular, pagode, samba, e deu à luz aí a Jor e Jezreel, que antigamente era chamado Júnior e Jezreel. E Era eu venho... uma dupla. Era uma dupla, a gente fez uma dupla de cantores na Raul Gil e a gente começou lá. E eu venho trabalhando nessa área, Flavão. Hoje eu sou professor de canto, especialista em técnica vocal, já trabalhei com mais de 5.000 alunos, eu trabalho com aulas online, aulas presencial, tenho um curso gravado na Hotmart, tenho um site, dá para aprender um pouco. E qual a importância assim, da música no Brasil, em Goiânia, né? No seu ponto de vista, em meio a esse contexto da música cristã? Bem, eu entendo que a música hoje ela é uma ferramenta para se mudar o ambiente. Você pode perceber que quando você está no carro, com certeza você não vai deixar com que aquele silêncio impere. Com certeza você vai botar ali um hino, vai botar um rock and roll, vai botar ali alguma música folk, algum house music. Então a importância não só em Goiânia é que ela realmente muda o ambiente, ela tem poder para tirar pessoas da depressão, principalmente dentro da igreja, né, Flávio? Porque a música hoje ela realmente traz uma estrutura para o pregador, para a pessoa que vai trazer a mensagem, o pastor em si. E ela é uma ferramenta de evangelismo. A palavra em si ela não precisa de estrutura porque ela, pela vida das pessoas, ela já tem um poder de ministração. E eu entendo que em Goiânia, você pode ver que a cada esquina a gente vê uma banda ao vivo tocando. Então é uma importância muito grande que a música ela emprega pessoas, ela salva famílias. Então é dessa forma que as pessoas conseguem levar o pão de cada dia para dentro de casa. Então a música no Brasil, ela é hoje um grande mercado. E você pode ver ferramentas para todos os lados, tanto para a área secular e tanto para a área cristã, que é dentro da igreja. Eu não vivo 100% da obra cristã, eu sou profissional em várias outras coisas, tenho meus pequenos negócios e médios negócios, eu ainda vou chegar na altura que você se encontra hoje, você é a minha referência. Então, eu tenho assim um sonho de ser um dia um grande empresário na minha área, que é música, técnica vocal, e que pela experiência fora, já trabalhei com Exalta Samba, eu pude ver a estrutura hoje que é empregada na música. Na música secular. Né? Gira bilhões de reais em cima disso. Então eu entendo que a música em si, ela é uma estrutura fundamental no Brasil, dentro e fora da igreja. Essa é a minha perspectiva. Interessante que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente sabe que no contexto cristão, a música ela tem muita importância em relação à adoração a Deus. Mas hoje as pessoas têm cada vez mais buscado o contexto principal, claro, de oração a Deus, mas também a música tem levado
transformação de momentos, a depender do contexto da letra musical associado à melodia, né? A gente consegue, tipo assim, trazer algo do porquê disso? São o quê? É a mente que ativa uma parte diferente da mente? Como é que é? Porque ou a gente fica alegre demais, ou fica chorando, ou fica pensativo. Já parou para poder pensar nisso? Já estudou sobre isso, né? Eu não me aprofundei, mas eu tenho a ciência de que existe a neurociência musical. Então, existem frequências que promovem movimentos emocionais e que eu, particularmente, utilizo isso durante os cultos. Você pode não perceber, mas quando eu estou ministrando, existe uma espécie de um timbre no teclado que nós chamamos hoje de pad. Pad. Esse pad, ele emite uma certa frequência, que isso vem de um certo estudo, mas eu não tenho uma prática tão expressiva nisso. Mas lá fora eles colocam isso de uma maneira muito firme, baseada em realmente trazer melancolia durante os cultos. E essa frequência, ela é emitida durante o culto. Você aperta o timbre e deixa isso soando, mas geralmente para um gênero worship. Você pode perceber que isso cria uma atmosfera de um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Então existe uma neurociência musical envolvida por detrás disso. Eu vou contar um segredo, não sei se você já teve a oportunidade de me ouvir falar isso, né? Eu prego, né? Quando eu vou pregar, eu tenho dificuldade de poder ter alguém me acompanhando no teclado. Ah, sim, quando alguém vai tocar o teclado. Porque eu sou filho de músico. Então, meu pai, a vida inteira, ele me mostrou música observando detalhes. Olha a bateria, olha o teclado, olha o instrumento de sopro. Sim. Então, quando eu escuto música, minha mente fica querendo buscar os detalhes da música. Eu não consigo me concentrar 100%, né? E é interessante que tem vezes que a gente tenta dar algum toque, alguma coisa, o abençoado tocando aí não consegue assim, entender, né, a deixa. E eu fico brigando em relação a querer buscar a música, se eu conhecer a letra, querer cantar a letra da música e pregar aí a palavra, né? Assim, música é fantástica. Eu sou filho de músico, de maestro, meu pai, maestro Flávio Torres, ó, beijão. E estamos hoje aqui falando de música, viu? Vamos a um breve intervalo, nosso tempo do primeiro bloco já voou, tá certo? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje falando sobre música cristã, recebendo o grande George Byron. Se você perdeu aqui o primeiro bloco, vai no nosso canal do YouTube, tá? dr.flavarelatorres e assiste, porque ficou bom demais. Passou voando. E George, vamos de pergunta, né? Vamos lá. Olha só, como alinhar a expressão emocional do louvor com a técnica vocal sem perder a espontaneidade? Ficou difícil, hein? Porque isso é uma briga muito grande quando a gente fala sobre técnica vocal. Com certeza você deve já ter ouvido que um músico não pode apresentar um sacrifício a Deus de qualquer maneira. Então começa a vir aquela pressão de que você precisa estar pronto, aquela pressão de que você precisa estudar, aquela pressão de que você precisa investir. Então isso soa como uma formação de um perfil e que você às vezes acaba esquecendo de que a oração ela não pode ter uma exigência, ela tem que ter um ponto que é agradar a Deus. Então, quando você oferta algo a Deus que vem do teu coração, essa é a principal ferramenta de um sacrifício de louvor. O segundo ponto é quando você trabalha com a ferramenta musical na área de evangelismo. Então é a partir daqui, é a partir dessa vertente que você começa a prestar atenção no que você está executando. Quando a gente executa de uma maneira excelente, é a mesma coisa de ir para um encontro de uma reunião cristã bem vestido. Você vai bem vestido, mas não é a tua roupa que vai salvar você, não é a tua roupa que Deus vai prestar atenção, e sim dentro do que está no teu coração. Então, na música cristã, a gente entende que a música bem apresentada agrada aos ouvidos das pessoas. Então, ela é uma ferramenta de evangelismo. É claro que quando a gente ouve um Hillsong, meu Deus do céu, é a vontade de cantar junto. Um Michael W. Smith, perfeito.
Agora, pega uma pisadinha. Vai botar aí, apesar que tem umas pisadinhas gospel legal. Apesar que, mas pega aquela lá, de Sergipe, Sertão, tem coisa que não é legal de se ouvir, não é agradável. E pra maioria tá dando certo, Mas assim, quando a gente presta atenção sobre o que vai ofertar, a gente pensa no melhor, Flávio. Então, se a gente vai pensar no melhor, o que eu tenho como melhor? Eu tenho a minha voz, eu tenho a minha capacidade, eu tenho a minha inteligência, eu tenho o meu intelecto. Então, tudo isso eu ofereço a Deus em louvor. Mas como é que eu faço para poder gerenciar isso e não fazer com que a expressividade técnica seja maior do que a minha adoração? A partir do momento que eu entendo o meu propósito na reunião, é diferente do propósito quando eu estou no meu quarto. É isso que eu entendo. E você, como um ministro de louvor, alguém que está à frente de trabalho da parte da música, como é que você trabalha em relação à escolha desses louvores? É para o perfil de culto? É uma oração para aquele público que vai vir na igreja? Como é que seria esse trabalho? Flávio, a gente procura muito estar um pouco conectado com o pastor. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente ali recebe umas descrições, algumas orientações. Às vezes a gente consegue receber a palavra prévia do que vai ser pregado. Então a gente consegue montar o setlist do louvor com uma semana de antecedência. Que legal. Então a gente consegue ter uma noção do que o conjunto em si vai poder ensaiar. Mas vamos pensar agora num preparo pessoal. O meu preparo pessoal ele é durante a semana. Tem cuidado vocal? Exatamente. Então eu faço os meus exercícios, eu faço os meus aquecimentos. É o famoso vocalize? Vocalize. Olha aí, o que vocalize. Todo cantor não pode abandonar, mesmo sendo profissional. Além dos vocalizes, eu tenho a minha meditação, eu faço a minha leitura bíblica, eu faço a minha campanha semanal, o meu jejum pela manhã. Então, a preparação não é só durante a escala, a preparação é durante dias. Então, quando eu entendo que a minha consagração faz parte do meu estilo de vida, eu entendo que no dia da minha escala é apenas a minha execução. Legal. Tem alguma música que você fala assim, essa música mexe comigo? Tem uma música. Rude Cruz. Rude Cruz? Só que não é aquela da harpa. Como é que é? Conta aí pra gente saber. Contemplar quão grande amor. Essa música é fantástica. Ela tocada com orquestra, Flávio. Nossa. Jó, você gosta de fazer algumas coisas assim, com trabalho com a voz, vai lá pra cima, pra baixo. Como é que chama isso na música? Melisma, né? É uma espécie de ornamento vocal. Eu que sou leigo, eu chamo de improviso. Mas eu sabia que o nome técnico, como é o nome? Melisma. E como é que é mais ou menos esse melisma? Faz aí pra gente. Dá pra sair não? Uma palhinha aí? É um tipo de desenho que tem aí as suas raízes blues, gospel americano, um pouco do afro. Então a ideia é ornamentar um pouco a música, aquela música que às vezes está muito flat, está tudo muito igual. O que a gente faz? A gente pega uma sílaba, uma vogal e faz esse fraseado para poder trazer mais expressividade para a música. Olha aí, gente. Jó Byron, quem sabe, faz ao vivo, gente. Show de Olha bola. que maravilha. Tem mais pergunta aqui, ó. À vontade. Como você lida Vambora. com as igrejas mais antigas e rigorosas e como você lida com as mais atuais em relação ao louvor? Tem isso, diferença? Tem sim, porque cada igreja tem uma visão, um estilo de... uma cultura, né? Um estilo de trabalhar. Então, se a gente for pegar as pentecostais, a gente vai pegar primeiramente o estilo de roupa. Tem igreja que não corta cabelo, não faz a barba. Tem igreja que não toca orquestra, não toca bateria. Já tem igreja que agrega todas essas ferramentas e mais um pouco. Então, o que eu faço, Flávio? Eu me adapto, eu respeito a cultura. Legal. Eu faço atividades fora nas igrejas e eu vejo o quão trabalhoso é as igrejas evoluírem para trazer novos membros. E eu entendo que algumas igrejas têm dificuldades por conta da cultura. Um pouco do excesso da religião atrapalhou um pouco a evolução das igrejas. Então, eu me adapto ao que cada igreja está trabalhando no momento. Sabe uma coisa legal? Eu sou nascido em Recife, Pernambuco. Então lá sempre teve muitas cautelas em relação à música, a Assembleia de Deus tradicional. Mas eles sempre tocavam muito em algumas músicas em estilo forrozão. Por quê? Porque é um ritmo característico, né? Luiz Gonzaga, Exato. então tava lá o baião cultura, e etc. Isso. É cultura, né? Aqui já não é tanto.
Mas você vê que nas igrejas tradicionais existem muitas músicas que são até cantadas em duplas, né? Isso, exatamente. No ritmo sertanejo. Exatamente. Ou seja, a região também ela é muito, ela influencia muito em relação às músicas que vão ser cantadas, né, dentro da igreja. É forte Em isso, São né? Paulo tem muita questão do worship. E que, inclusive, falando de worship, o mais forte saiu daqui de Goiânia, com a casa worship. Então, o trabalho que foi feito nessa igreja trouxe uma dissipação, assim, uma forma de espalhar o gênero musical, e o que mais agregou foi no estado de São Paulo. Então, o gênero worship aspas, né? Porque ele tem uma outra onda por detrás, mas o que a galera popularmente identifica é o worship. E São Paulo foi o que mais agregou isso para a igreja. Você teve um tempo na época do JA, né? Teve algumas músicas suas também aí que explodiram lá, né? Sim, foram um sucesso. E nessa época eu fiz um trabalho musical com ele, onde 3 músicas encaixaram no primeiro CD. E o que eu fiz nessa época, Flavão? Foi um trabalho de direcionamento vocal e artístico. A minha função era tocar teclado e cantar com ele. Então, durante essa execução, eu passava algumas instruções de performance de palco, passava algumas questões interpretativas. Então, não fui responsável por educar a voz dele, mas eu fui o responsável pela parte artística musical. Então, durante o primeiro momento, eu estive por detrás dos projetos. Parabéns. John, nosso programa voou, já chegou ao fim. Uau! Eu queria te agradecer. Que pena, estava sendo muito marcar legal. Já o programa Vamos 2, fazer. para a gente poder esticar isso daí. Beleza. Mas assim, obrigado por ter vindo aqui para o nosso programa. Obrigado você por ter recebido. Foi top, foi show. E obrigado aí por fazer ao vivo aqui. Show de bola. Registrado agora, está eternizado. Amém. O George Byron aqui no nosso programa. Garoto. Obrigado, show, obrigado. Valeu, Flavão. Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.